Hoje iniciamos o livro de Macabeus e no primeiro capítulo, introdutório, sombrio e poderoso, ele estabelece o contexto histórico do surgimento do Império Helenístico, descreve a ascensão do tirano Antíoco Epífanes, detalha a apostasia de alguns judeus e, crucialmente, narra a sistemática e brutal perseguição religiosa imposta por Antíoco, culminando na profanação do templo e no martírio daqueles que permaneceram fiéis à lei de Deus. Este capítulo prepara o palco para a resistência liderada pela família dos Macabeus. Vamos à leitura. 1 Macabeus, capítulo 1. Ora, aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo. Seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, e após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 no reino dos gregos. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhe boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotar os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unir aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz, com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso motivo de desolação extremo para todo Israel. Príncipes e anciões gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra temia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após Antíoco, enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu seus habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade. Pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando a sua fortaleza.
Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem lei e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali os acumularam, constituíram-se desse modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitasse os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigar-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecesse sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que lhes encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes de se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Em resumo, 1 Macabeus, capítulo 2, narra a ignição da revolta macabaica. Ele apresenta Matatias como líder zeloso e determinado, quem, em um ato de fé e indignação, desencadeia a resistência armada. A decisão crucial de lutar no sábado é um marco teológico e militar. O testamento de Matatias é um poderoso chamado à fidelidade à lei e à luta pela libertação, estabelecendo Judas Macabeu como sucessor para a liderança militar. 1 Macabeus capítulo 2. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da filha de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gadi, Simão, alcunhado Tarse, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Aurã, e Jonatas, chamado Afos. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína do meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos, e seu santuário abandonado aos estrangeiros? Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram o motivo de seu orgulho, levados como para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo.
Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda a sua glória desapareceu, e de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matati e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram enviados do rei Amodim para impor apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhes os que vinham da parte do rei: possuís nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficarem em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presente. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos perseveramos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matatias e, no ardor de seu zelo, sentiu estremecer-se suas entranhas. No ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto, mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambre, filho de Salom. Em altos brados, Matatias elevou a voz então à cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Contaram aos oficiais do rei e às forças acatonadas em Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus, culpáveis de terem transgredido a ordem real, havia descido ao deserto, para ali se ocultar, e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram. Depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. Isso basta agora, gritaram-lhe eles. Saí, obedecei a ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens do rei com a profanação do dia de sábado. Instantaneamente, os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunha de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas, seus filhos e seu rebanho. Eram cerca de 1000 pessoas. Matati e seus amigos o souberam e comoveram-se muito, e disseram uns aos outros: se todos agirmos como nossos irmãos, se não pelejarmos contra os estrangeiros, para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem dia de sábado, lutaremos contra eles, e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se juntou a eles o grupo dos judeus assideus, particularmente valentes em Israel, apegados à lei. E todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e, na sua ira e indignação, massacraram certo número de prevaricadores e de traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matati e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças, ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel, e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal.
Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte, e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e nome eterno. Porventura, não foi na prova que Abraão permaneceu fiel? E não lhe foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Calebe deu testemunho na Assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real, porque ardia em zelo pela lei. Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem sido fiel. Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Não temais as ameaças do pecador, pois sua glória acabará em lama e vermes. Pois ele se eleva e amanhã desaparecerá, porque tornará ao pó, e seus planos serão frustrados. Quanto a nós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Aqui tendes Simeão, vosso irmão. Sei que ele é homem de conselho. Ouvi-o sempre e será para vós um pai. Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que nos fizeram e atendei aos preceitos da lei. Depois disso, abençoou e foi unido a seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram em Modim, no túmulo de seus antepassados. Todo Israel o chorou dolorosamente. Nesse trecho de Romanos capítulo 10, Paulo desenvolve a ideia de que a fé vem pela pregação e que, embora a mensagem da salvação tenha sido amplamente divulgada, Israel falhou em respondê-la, cumprindo assim antigas profecias sobre sua desobediência. Romanos capítulo 10, dos versículos 14 ao 21. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação que exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunta agora: acaso não ouviram? Claro que sim, por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. E pergunta ainda: acaso Israel não compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes, como um povo que não merece este nome. Eu vos provocarei a ira contra uma nação insensata. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Também vamos ler o capítulo 11 de Romanos. Nesse trecho, Paulo argumenta vigorosamente que Deus não rejeitou completamente Israel, usando a si mesmo como exemplo e o princípio do remanescente. Ele então revela o propósito divino por trás do endurecimento parcial de Israel, abrir a porta da salvação aos gentios com a esperança de provocar ciúmes em seu próprio povo e levá-los de volta à fé. Romanos capítulo 11, dos versículos 1 ao 12. Pergunta então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando esse se queixava de Israel a Deus: Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida? Que lhe respondeu a voz divina:
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequências? Que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Davi também o diz: a mesa lhes torna em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista lhes obscureça para não verem, dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará sua conversão em massa? Nesse trecho do Salmo 79 é um apelo comovente a Deus, o pastor e viticultor de Israel. Ele relembra a grande história da nação, que floresceu sob a proteção divina, usando a metáfora da videira. O lamento expressa a perplexidade e a dor do povo ao ver essa mesma videira, agora devastada e sem proteção, pedindo que Deus se lembre de sua própria plantação e intervenha para restaurá-la. Salmo 79, dos versículos 8 ao 14. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Uma vinha do Egito vós arrancaste, expulsastes povos para replantá-la. O solo vós lhe preparaste, ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com sua sombra, seus ramos ensobraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem, e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros, de sorte que os passantes acolham, e a devaste o javali do mato, e sirva de pasto aos animais do campo? Nesse trecho do capítulo 19 de Sabedoria, o autor descreve a forma como Deus agiu de maneiras opostas para egípcios e israelitas, confirmando a justiça de seus atos e a reversão de expectativas que marcou a libertação do Êxodo. O foco está na punição dos egípcios pelos seus próprios pecados e na revelação da presença de Deus para seu povo. Sabedoria, capítulo 19, dos versículos 1 ao 5. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previu o que eles haveriam de fazer. Isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fosse embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram, como a fugitivos, aqueles aos quais tinham rogado que partisse. O merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atirava no óvido dos acontecimentos passados, para que sofressem em meio a tormentos um castigo completo, e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.